boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos dar início ao nosso estudo da noite de hoje, mesmo com esses contratempos, né? A gente sabe que não é à toa que a gente está aqui. Com certeza o trabalho está sendo feito, né? No plano material e no plano espiritual. E a gente vai fazer uma abertura com o livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, e a psicografia do Franciscano Xavier. Conforme o amor. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem o Cristo morreu. Paulo, Romanos 14:15. Preceitos dogmáticos fazem vítimas em todos os tempos, e os herdeiros do cristianismo não faltaram nesse concerto de incompreensão. Ainda hoje, os processos sectários, embora menos rigorosos nas manifestações, continuam ferindo corações e menosprezando sentimentos. Noutra época, os discípulos procedentes do judaísmo provocavam violentos atritos em face das tradições referentes à comida impura. Agora, não temos o problema das carnes sacrificadas no templo. Entretanto, novos formalismos religiosos substituíram os velhos motivos de polêmica e discordância. Há sacerdotes que só se sentem missionários em celebrando os ofícios que lhe competem, e crentes que não entendem a meditação e o serviço espiritualizante senão em horas domingueiras, com a prece em exclusiva atitude corporal. O discípulo que já conseguiu sobrepor-se a semelhantes barreiras deve cooperar em silêncio para estender os benefícios da sua vitória. Constituiria absurdo transpor o obstáculo e continuar deliberadamente nas demonstrações puramente convencionalistas, mas seria também ausência de caridade, atirar impropérios aos pobres irmãos que ainda se encontram em angustiosos conflitos mentais por encontrarem a si mesmo dentro da ideia augusta de Deus. Quando reparares algum amigo, prisioneiro dessas ilusões, recorda que o Mestre foi igualmente à cruz por causa dele. Situa a bondade à frente da análise, e a tua observação será construtiva e santificante. Toda vez que houver compreensão no cântaro da tua alma, encontrarás infinitos recursos para auxiliar, amar e servir. Então, meus irmãos, assim, até na terça-feira passada, que o palestrante esteve aqui, falou muito bem das questões do judaísmo, né, de todo aquele ritual que eles tinham, todos aqueles dogmas. E a gente, trazendo para a nossa doutrina, né, eu acho que é o bonito, é a simplicidade que a doutrina nos traz. A nossa doutrina espírita, ela não tem ritualismo, ela também não tem dogmas. E nós, seguidores da doutrina espírita, a gente tem que prezar por isso, né? Trazer a doutrina para a simplicidade. Como se fosse daquela época, né, dos primeiros cristãos que iam, se encontravam, né, nos cemitérios para não serem descobertos, né? Então, que a nossa doutrina siga nesse caminho. A gente não precisa, os espíritos nos mostram, né, através de toda de tudo que é trazido para nós nos livros, através da mediunidade, né, os relatos do mundo espiritual, que a gente não precisa, né, de rituais e de dogmas. Mas muitas das vezes a gente traz isso em nós porque muitas das vezes a gente vem de outras tradições religiosas em que a gente é um pouco ainda apegado a imagens, a rituais, né? A gente sempre ressalta essa questão do passe, né? O passe é uma coisa simples, né? Não tem, é uma imposição de mãos onde você recebe uma energia, né? Que o médium é um medianeiro, mas é a espiritualidade que está transmitindo aquela energia, que é uma energia que nos cura, né? Que pode fazer verdadeiros milagres quando a gente às vezes tem um problema no corpo físico e no corpo perispiritual. Então, que a gente possa zelar, né, como espíritas, pela pureza da doutrina, na sua fala,
porque a gente fala também que a doutrina, ela é muito, às vezes um pouco difícil, né? A gente lê alguns textos e fica assim um pouco, né? Nossa, que difícil. Mas é assim, com o tempo a gente vai, né, se aprimorando, a coisa vai ficando mais simples e a gente tem que trazê-la para a simplicidade, né? Porque aí a gente atinge todo mundo, entendendo que isso é estar perto de Jesus. E a caridade, né? A caridade, o trabalho também do autoconhecimento que a gente faz, né? A gente vai se conhecendo, e esse é o nosso processo. E é assim que a gente tem que seguir, que eu entendo essa mensagem de abertura. Então, agora a gente vai... Eu esqueci, desculpa, eu passei à frente, na verdade era para cantar a música primeiro, mas não tem problema. A gente vai com a música agora. Desculpa, viu, Ricardo? Aí depois da música, a gente faz a frente. Padre Germano, olhai por nós, para a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAP é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Bom, agora vamos levar o nosso pensamento ao alto, fazer a nossa prece de abertura, rogando a Padre Germano, espiritualidade, amiga dessa casa, Deus nosso Pai, Criador, que sois todo poder e bondade, Jesus, nosso Mestre querido, companheiro de todas as horas. Aqui estamos, chegamos aqui, Senhor, te pedindo amparo para os estudos da noite de hoje, que possamos receber aquilo que necessitamos desta casa, que os processos terapêuticos possam ser realizados sobre a égide de Jesus, sua falange, que possamos aqui receber o que necessitamos. E assim, Senhor, te pedimos então a permissão para iniciar os nossos trabalhos nessa noite, inspirando a nossa Mãe Rosa, para que possa trazer para nós um pouquinho do estudo para a gente que necessitamos essa noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus, né, esteja aqui conosco nesse momento. E como a página falou, né, é até bom que tenha tido essa troca para a gente perceber que não temos rituais. Cantamos a canção, né, para Padre Germano como uma homenagem ao nosso mentor, né?
Então, de qualquer maneira, não tem problema, ou antes ou depois da página de abertura, não tem problema. Porque se fosse um ritual, aí pronto, acabou a noite, não tinha mais nada, né? Mas, graças a Deus, como ela falou, a nossa doutrina é simples, né? Como simples foi Jesus. Então, assim, nessa noite, né? Eu tentei abrir aqui para ver onde a gente ia falar um pouquinho para se basear, né? E aí nós abrimos no capítulo 5, que tem como título Bem-aventurados aflitos. O Giovanni já colocou ali, né, já fez a troca. E aí é uma parte das bem-aventuranças, quando Jesus, lá no monte, né, fala para aquelas pessoas tão necessitadas, né, de uma luz, de um amparo, né? E aí ele faz, né, aquela pregação, e tem várias bem-aventuranças, essa é uma delas. Que, inclusive, Gandhi diz que se tudo se perdesse e ficasse só as bem-aventuranças, que isso já bastaria, né? E quando ele fala, né, que os aflitos são bem-aventurados, porque quando a gente diz aqui, ó, bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Então, quando a gente lê isso aqui, né, a gente vai lendo uma vez, vai lendo outra vez, né? E aí a gente vai interpretando de diversas formas. E é para ser assim mesmo, não tem que ser uma coisa absoluta, porque depende do momento. Então, todos esses, né, que sofrem e que serão consolados, a gente imagina que são pessoas que já estão passando pela sua provação ou pela sua expiação. Então, se eu aceito, né, com resignação aquilo que me cabe, né, dessa maneira eu serei consolado. E essa aflição, ela vai se dissipar, porque eu estou no caminho. E aí a gente vem, né, no momento em que todos estamos aflitos, né, vivemos uma situação de desespero até. Algumas pessoas estão, né, passando por situações em que estão abaladas, né, mentalmente. A saúde mental está mal de muitas pessoas. E aí, quem vai nos consolar? O Fabrício falou, né, na semana passada, e até na hora eu abri, Cristo Consolador não, já foi falado, mas ele que é o nosso Consolador. Foi uma palestra maravilhosa. Então, nós estamos numa época em que o Cristo está em evidência, que é a época do Natal. E aí nós estamos vivendo uma situação difícil, as pessoas estão com dificuldades, né? A gente aqui nas nossas campanhas, né, a gente faz a nossa da cesta básica, a gente pede para a nossa irmã Sandra Mara, que faz um trabalho com moradores de rua, e ela, da última vez que veio aqui, ela falou: Rosa, a dificuldade não é só de conseguir as coisas, a dificuldade também é da própria situação em que nós estamos vivendo. Eles, o grupo, que de 15 em 15 dias vai lá no Meier, lá naquele lado ali da praça, né, do Salgado Filho, e distribui para moradores de rua. Porque ela falou que o grupo está diminuindo, né, porque as pessoas vão envelhecendo e vai diminuindo o grupo, né, não tem mais aquela resistência de levar, né. E ela falou que a princípio ela distribuía só para morador de rua. E ela falou que agora, quando eles sabem que eles estão por lá, ela falou, aparece muito mais que não é morador de rua. E às vezes a gente nem sobra para morador de rua. Porque são pessoas que estão vivendo uma situação difícil. Porque está tudo muito caro, né? Está desempregado, enfim, uma série de fatores, né? E ela falou que agora ela nem marca mais o dia certo para poder ela atender aquele público que ela sempre atendeu, que são as pessoas que estão na rua. Esses estão numa condição muito pior, né? Porque os outros ainda têm, mal ou bem, um teto, alguma coisa. Então, assim,
Isso a gente fala da escassez material, né? As pessoas ganham pouco, tudo aumenta de preço, né? E cada vez você vai ficando em mais desespero. E as pessoas que estão passando por situações de medo, de pânico, a violência, né? E as pessoas não estão parando para raciocinar. Que a coisa não é bem assim, que a gente não pode entrar, né, nessa neura, porque senão a gente vai também ficar do mesmo jeito. A ponto da minha vizinha que ia lá em Pilares para ver uma coisa para mim, ela falou, não, não vou em Pilares, porque foi assaltado, e não, lá tem a escola. Foi em frente à escola. Foi em frente da escola? Não? Aí eu falei, olha só, fulana, aquilo foi uma situação, não quer dizer que todo mundo que está lá em Pilares vai ser assaltado, né? Mas as pessoas já estão tão desesperadas que já associam. A gente sabe, tem muita gente aqui que às vezes nem está vindo, prefere assistir a palestra pelo YouTube com medo, né? E aí a gente vai dizer assim, e aí, nós vamos ser consolados? Nós estamos em aflição, vamos ser consolados? E aí vem a doutrina. Então, gente, o que eu vou falar aqui hoje é o que eu falo sempre. Talvez eu vá repetir tudo o que eu falo, né? Mas, em primeiro lugar, eu tenho que ter fé, né? É sempre falado aqui, todo palestrante fala muito na fé. O que é a fé? É aquela minha certeza, né, em Deus e em Jesus. E se eu não tiver essa fé, eu não vou conseguir nada. E aí eu venho para a doutrina. Como o Marcelo falou, ela é simples. Ela não tem rituais, não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Eu me lembro quando eu era criança, né? A gente tinha medo, a gente tinha que fazer o sinal da cruz quando entrava na igreja, né? A gente tinha que ajoelhar, a gente não podia fazer um monte de coisa que não podia. Por quê? Não podia por quê? A gente não entende, depois você vai raciocinando. E aí a gente está numa doutrina que nos ensina a raciocinar. Que Deus é esse? Que Cristo é esse que ia permitir injustiças? Aí vem aqueles trechos, né, da Bíblia, né, que a gente não vive sem ela, né? Ela é sempre a nossa base, né? Se nós que somos imperfeitos, a gente vai dar pedra no lugar do pão para um filho, Deus vai fazer isso com a gente? Mas a gente quer tudo, a gente quer viver bem, a gente quer que tudo seja tranquilo, né? Mas aí a vida não é assim. Mas ela não é porque nesse capítulo ele fala aqui, justiça das aflições. Na justiça das aflições são duas: causas atuais das aflições ou causas anteriores às aflições. Se eu estou passando por uma aflição neste momento, por uma situação difícil nesse momento, vamos buscar, será que foi causado por mim mesmo nesta encarnação? Se eu me excedo na comida ou na bebida e tenho um problema grave no fígado, isso aí é karma, é coisa do passado ou de outras encarnações? Não, é consequência do meu mau proceder. Principalmente quando eu já trago um problema, porque não foi resolvido na outra encarnação, eu venho com problema. Ou um diabetes, ou outras situações desse tipo, é porque eu não consegui resolver na outra. Aí eu venho nessa. E aí, o que acontece? Eu também não respeito aquilo. Eu sei que não posso comer açúcar, aí como açúcar. Passo mal, aí vou reclamar da vida? Ó, não estou falando contigo, não. Não estou falando contigo, não. Tu coçou a cabeça assim, né? Mas... Pois é. Então, essa aflição que eu estou passando nesse momento, né? Até, às vezes você vê uma pessoa, minha vizinha estava falando assim, não, graças a Deus minha diabetes está controlada. Agora, emocionalmente, eu estou estável, eu não estou comendo nada, até determinados alimentos, né? Porque a gente pensa que é só o açúcar, mas tem alimento também que aumenta.
estou com a minha diabetes controlada. Ótimo. Então, ela conseguiu equilibrar, né? Mas se ela começar a abusar de novo, volta a glicose lá em cima. Aí eu vou reclamar de quem? De Deus, de Jesus, da vida, de não sei o quê? Não, é de mim mesmo. Então, essas aflições, né? Se eu fiz alguma coisa errada, e a gente vê aí muita coisa acontecendo que na hora agora não vem, assim, exemplo para gente para dar, né? Mas se eu abuso de alguma coisa, é consequência da minha atitude errada. Então, agora eu não fiz nada disso. Estou lá direitinho, bonitinho, caminhando bem e estou sofrendo. Aí sim. Aí eu vou ver nas minhas encarnações anteriores. Porque a doutrina é a única que nos explica determinadas coisas. Como é que você vai explicar uma morte prematura? Na nossa opinião, é prematura. Mas como é que você vai explicar? Como é que você vai explicar uma criança que os irmãos nascem todos perfeitos, né? E aí nasce um com problema, né? E quantas situações a gente está vendo agora de doenças, né, que nem existiam, ou que existiam e a gente não sabia, né? E que estão aparecendo aí. São coisas absurdas. Né? A gente agora no Instagram, então eu fico até chateada, porque a gente vê que está sendo usado, né? A criança está sendo usada, porque ali atrás tem alguma intenção, né? Às vezes até uma vaquinha, né? E às vezes até é necessário em alguns casos. Né? Mas como é que a gente vai explicar uma situação dessa? Uma criança um aborto espontâneo não foi provocado. Né? Como é que você vai explicar tudo isso? Então, a doutrina, ela explica. Né? Por quê? Porque nós acreditamos em Deus, né? Nós acreditamos que somos espíritos imortais, porque não é porque a gente acha, é porque a doutrina nos mostra, através de todos esses irmãos que vêm trazer, né, essas situações, né? André Luiz é perfeito, ele é chamado o repórter do plano espiritual, né? Porque ele diz como é lá, né? Então, assim, nós sabemos que somos espíritos imortais, né? Nós sabemos da pluralidade das existências, né? Quer dizer, vamos, quantas vezes for preciso a gente reencarnar, a gente vai reencarnar, né? E aí é a explicação que a gente tem para determinadas situações que normalmente a gente não entenderia. E algumas religiões não acreditam. Não acreditam em reencarnação. Mas olha só, que justiça seria essa? Como é que eu vou punir uma criança que não fez nada? Acabou de nascer, já nasce deficiente mental, já nasce com uma paralisia, enfim, situações aí extremas que a gente vê. Do nada foi loteria, esse aqui vai nascer aleijado, esse aqui vai nascer surdo, esse vai nascer cego, é assim? Se eu acredito que Deus é justo e bom, que Ele é o Pai, Jesus não disse pra gente que Ele era o Pai, Ele vai fazer isso conosco? E Ele vai permitir que isso aconteça por quê? Porque a gente sabe que é através dessa expiação que nós vamos crescer espiritualmente. Então, se a gente consegue acelerar esse processo já nessa encarnação, eu já ganho lá na frente. É igual lá o coelho que foi descansar, né? Aí a tartaruga vem lá lenta, né? O coelho dormiu, né? E a tartaruga passou à frente dele. Então, se nós entendermos isso, a gente vai ver que todas essas aflições, elas têm uma razão de ser. Se foi consequência do meu mal proceder nessa encarnação, eu já estou expurgando. Porque tem gente que diz, não tem inferno lá não, inferno é aqui mesmo. E às vezes aqui mesmo a gente já resgata uma opção de coisa. Né? Não precisa nem de outra encarnação, não. Mas, em muitos casos, é necessário. É preciso que a gente chegue lá do outro lado, que a gente apareça lá o telão, mostre pra gente, nossa, eu fiz isso. Não, então realmente, para corrigir tudo isso, olha só,
Não, pode me dar aí uma situação difícil, pode me dar, me bota lá na faixa de Gaza, né? Enfim, porque não tem explicação para isso? Não tem explicação. Uma criança que é colocada dentro do forno, o que vai acontecer com esse espírito que fez isso? Não, a justiça dos homens. A gente sabe que a justiça dos homens ela é cega, é engraçado, né? Eu não entendia isso. Mas por quê? Porque ela usa a lei. Ela não usa a emoção. Ela não usa, né, a justificativa, ela usa a lei. Então não adianta, você não vai convencer. Não é que não exista justiça, né? Já a justiça divina, ela não vai fazer isso com a gente. Ela vai realmente olhar aquilo que a gente fez, as nossas intenções. Então, quando ele diz, aí vamos ver aqui, nas causas atuais das aflições, aí ele reforça aqui, de duas espécies são as vicissitudes da vida. Isso é Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm a sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade? Isso aqui é causa atual. Olha só, eu estou buscando, eu estou usando, né, o meu interesse acima, né, daquilo que é razoável e nos quais o coração não tomou parte alguma. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero, né? Aí a gente reclama, é a azeitona da empada, né? Eu só come, depois, foi a azeitona da empada que me fez mal, né? Então a gente vai levando, vai fazendo, né? Mas chega uma hora que a conta chega. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? E aí a gente vem, quando fala nisso, né? Nessas más tendências, por quê? Porque também não é por acaso, não. O filho também não é loteria, não. Não é numa caixinha que tira aqui, teu filho vai ser esse, vai ser aquele. Não é assim, não. Todas as reencarnações, elas são programadas. Nós participamos. E tem uma razão de ser daquela família estar junto. E às vezes vem um elemento que não tem nada a ver, mas ele vem ou para testar aquela família, ou para que haja equilíbrio, paz naquela família. Né? Então, esses filhos são nossa responsabilidade. E nós estamos vivendo um momento em que a gente está vendo que as crianças muito pequenininhas fazem o que bem entendem. E todo mundo acha muito bonitinho. Mas esquecem que ali tem um espírito. Ele é criança no tamanho, na idade, mas é um espírito. E às vezes muito velho. E com muitas más tendências. Tem uma história que eu vi no Instagram essa semana de foi uma história que Chico contava, né, de uma mãe que o procurou e disse: Chico, por favor, acorde meu filho. Ele já tentou suicídio várias vezes, ele já não tinha os braços, já tinha perdido os braços, já tinha se jogado de não sei onde. E os médicos estão falando que ele está com problema nas pernas e parece que vão ter que amputar as pernas dele, e ela desesperada. Aí o Chico também, ele se compadecia. Aí daqui a pouco Emmanuel começa a falar no ouvido dele. Essa história eu acho que quase todo mundo já ouviu. Aí ele falou assim: Chico, fala para essa mãe que realmente ele vai perder as pernas. Porque ele é um suicida, ele já está na 10ª vez que ele se suicida.
E dessa vez, para evitar, ele vai ter que perder as pernas, porque senão ele vai se jogar no abismo, porque ele já estava admirando o abismo e já estava com essa intenção. E aí, a gente vê que nada é por acaso. Ele teve uma oportunidade. E dessa vez ele ia perder as pernas exatamente para não perder essa oportunidade. E essa mãe, com certeza, né, no plano espiritual, ela aceitou. Ela aceitou essa missão. Precisava de alguém que o ajudasse. Então, isso a gente só vai encontrar na doutrina espírita. Então, nós, né, falamos muito e a gente ama, né, a doutrina, porque a gente encontra todas essas respostas. E aí a gente voltando aqui para essas más tendências dos filhos, então às vezes esse filho vem, né, ele já tem a má tendência de outras encarnações. Aí ele vem naquela família para que aquela família o ajude a se ajustar, né, se reajustar. E aí a responsabilidade dos pais é muito grande. E aí, muitos, né, que a gente diz assim, foi muito rígido, o pai é muito rígido. Às vezes até um pouco, antigamente, né, até castigos físicos, né, palmada, surra, né, surra, tem famílias antigas, foi criado de surra, mas esses pais que batiam, né, não estou defendendo não, porque eu nunca te bati, né, minha filha? Nunca te bati, nem no meu neto. Mas esses pais que às vezes batiam nos filhos eram pais muito amorosos, que gostavam muito de seus filhos e faziam às vezes isso com medo deles irem para um mau caminho. Então a gente também tem que aprender a compreender as pessoas, né? Porque às vezes ela faz aquilo e a intenção não é de agredir, não é de bater, mas é de corrigir. E ela acha que daquele jeito corrige. E antigamente era assim. E hoje não. Hoje não. A criança escolhe o que quer comer, o que quer fazer, rir, né? E situações que você vê que você fica assim, impressionada. E aí o que vai acontecer com esse espírito? Ele não vai conseguir chegar até o fim de uma maneira correta, normal. E a culpa vai ser de quem? Dos pais, que não o ajudaram. Vão responder por isso sim. Né? Você vê, agora não vejo mais isso, mas antigamente eu vi molhar a chupeta da criança na cerveja e dar para a criança. E outras coisas até mais. Se é um alcoólatra que está ali encarnado naquela criança, eu estou ajudando? Não, eu estou incentivando um vício que eu, como pai, vim com o compromisso de ajudá-lo a não ter mais esse vício. Então, a gente tem que ter muito cuidado do egoísmo. Não presta para ninguém. Não divide. Agora até a gente vê também, até isso no Instagram, né? Duas crianças, uma ganha 2, a outra não ganha nada. Né? Aí a que ganha 2 olha, vê que a outra não ganhou nada e pega de vídeo. Ótimo, mas tem certeza que deve ter vídeo que não mostram que a criança pegou, comeu os 2 e não deu para o outro irmão. Mas aí cabe aos pais, né, essa educação. Então, essas más tendências aqui que ele fala, por fraqueza ou indiferença, deixaram que nele se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração, porque é o que está faltando nas pessoas. É o coração, é o amor. E aí a gente volta lá para Jesus. Está chegando, né? Está perto. Né? Maria deve estar lá com aquele barrigão, indo para lá, né? Porque tinha não é isso? Tinha o censo, né? Eles tinham que ir lá se apresentar, né? Então vamos usar tudo isso, né, que essa data nos traz para mostrar, né,
o que Jesus quer de nós? Ele foi simples, e aí, como ela falou, a doutrina é simples, não tem rituais, a gente só procura ter conforto aqui, porque isso que é necessário, né, para que a gente se sinta bem, né, se sinta à vontade, né? E ele não criou templo, ele não criou imagens, né, nada. Ele só plantou o amor. E aí ele foi mostrando o que era para ser feito. Não conseguiu falar como ele queria, né? Então ele se utilizava das parábolas, né? Para que as pessoas se fizessem entender, né? E com isso ele nos deixou o seu exemplo. Quando Kardec, né, traz para a gente, né, a codificação, né, que ele explica tudo isso, ele nos mostra exatamente o que o Cristo queria de nós. Ele queria que a gente, né, fosse igual a ele. E ele ainda diz, né? Vós sois deuses, podereis fazer igual a mim ou muito mais. Então, quando a gente fala assim, Jesus, a doutrina nos diz que nós seremos iguais a Jesus, em espírito perfeito. Está longe pra caramba, muito longe. Mas nós chegaremos lá. Qual é o objetivo do espírito? Não é? Não é se tornar perfeito? Um espírito superior? Todos nós chegaremos lá. Nascemos simples, ignorantes, já utilizamos, né, vários corpos até chegarmos onde nós estamos agora. E aí, estamos ainda, né, devendo muito para chegarmos a essa perfeição. E como é que a gente vai conseguir isso? A gente vai ter que parar e pensar muito e ter muita força de vontade. Porque está difícil. Porque se eu chego ali fora e vejo uma série de coisas, eu vou querer revidar, eu vou começar a criticar, a julgar, e aí eu vou estar indo, né, não de encontro a Jesus, pelo contrário, eu estarei oposto ao que ele nos pregou. Né? Como ele citou aqui, o palestrante da semana passada, né, a história do Zaqueu, do publicano, né? E Jesus o acolheu e todo mundo, mas o publicano, que era o cobrador de impostos, né? Mas ele mostrou que aquele homem tinha um coração bom, tanto é que ele se arrependeu. Nós temos que dar chance às pessoas que se arrependem. Quantas pessoas batem aqui na nossa porta e a gente, claro que a gente tem um certo critério, porque a gente sabe que tem pessoas que sempre contam histórias que não são verdadeiras. Mas a gente não vai ficar julgando ninguém, não. Não é para ajudar? É para dar uma cesta básica? Está pedindo, né? Aí vem a historinha até que o João colocou lá no grupo, né? Que disseram também, Chico, ele era uma gracinha, né? Alguém disse para ele assim, Chico, não dá uma cesta para aquela mulher ali, não. Olha só, ela vai... Ou porque ela tinha uma situação, agora eu não me lembro bem, né? Ela não precisa da cesta. Aí o Chico diz, meu irmão, vamos dar a cesta para ela sim. Ela está se preparando para a próxima encarnação. Quer dizer, o que ele quis dizer com isso? Que ela, com essa atitude dela, na próxima, ela ia precisar realmente da cesta básica. Né? Então, ela já estava treinando. Né? Então, assim, nas nossas atitudes, né, no nosso dia a dia, a gente vai encontrar situações diversas. Né? E eu não sou perfeita, não, gente. Eu não sou assim. Estou falando porque eu estou tentando ser assim. Né? Mas a gente tem que puxar o freio. Em muitos momentos da nossa vida, a gente tem que puxar o freio. Então, porque a gente também... O ar está forte. Aí a garganta começa a irritar. Porque a gente se deixa levar. A gente se deixa revoltar. Bala perdida, matou, morreu, enfim. Aí a gente sabe que não é. Não é, a bala não é perdida.
aquela situação, estava no lugar errado, não estava no lugar errado, por que que um só morre e o outro não? Se não morria todo mundo, né? Se o lugar fosse errado. Então, é a nossa trajetória reencarnatória. Então, quando determinadas coisas acontecem, às vezes é muito difícil para a gente aceitar, mas é porque aquilo estava programado de acontecer. Agora, não quer dizer com isso que a gente vai deixar que todas as coisas erradas aconteçam. É por isso que a gente tem que se apegar a Deus, seguir o exemplo de Jesus, procurar um ponto de apoio, e nós estamos aqui procurando esse ponto de apoio. Gente, como é importante isso aqui. Nós estamos aqui querendo ouvir, né, a palavra de Jesus, querendo estar ao lado de Deus. E com certeza, mesmo a palestrante aqui hoje, né, que não é palestrante, a gente está só conversando, né, porque não estava nada programado, né, nós estamos em paz. Vocês estão em paz? Estão sentindo paz? Não é por minha causa, não. É porque vocês são merecedores dessa paz. Porque vocês vieram buscar essa paz. Vocês vieram buscar Jesus. Né? E Germano, que é o nosso mentor, que era um padre, que naquela época não tinha espiritismo, mas ele era um homem que se igualava a Jesus. Porque tinha defeitos? Muitos. Mas ele era um homem que se preocupava com as suas ovelhas. As suas ovelhas eram as pessoas da sua paróquia. Era um homem que defendia suas ideias, que não se deixava levar por nenhuma interferência. A gente fala muito aqui na fonte, né? Que ele adorava as crianças e ele pegava as crianças e conversava com as crianças. E aí ele chegava, eles lanchavam e tinha uma fonte. E ele mandava as crianças irem lá lavar as mãos antes de comer. Não precisa muita coisa, hoje a gente sabe, né? Que lavar a mão é importante. Na pandemia a gente sabe o quanto foi importante lavar as mãos, né? E aí as crianças começaram a criar esse hábito e levar para casa. O que aconteceu com as crianças? Não ficaram mais doentes. Porque elas lavavam as mãos antes de comer, chegavam em casa, já tinham o hábito. E aí o que a igreja quis fazer com aquela fonte? Uma fonte milagrosa, ganhar dinheiro com aquilo. E ele falou, não, aqui não. Esse era o nosso Germano. Era um criminoso. O livro é maravilhoso, gente. A gente tem na nossa biblioteca. Peguem aí, leiam, porque a história dele é maravilhosa. E ele tratava, cuidava, ajudava e convertia. Com o quê? Com seu exemplo, com seu amor, com a sua atitude. E é isso que o mundo está precisando. Então, assim, vamos aproveitar mais uma vez esse momento em que dizem, né, que Jesus está próximo da gente. Ele está sempre próximo, mas na época do Natal, acho que ele está mais próximo ainda, né? Vamos aproveitar, e não é só dar o material, ajudar na cesta básica ou ajudar uma família. Então, vamos abrir os nossos corações, vamos dar os nossos sentimentos, a nossa emoção, o nosso amor. Principalmente com aqueles que convivem conosco, que não adianta eu vir aqui e ser muito boazinha com todo mundo e lá em casa chegar e não dar uma palavra com quem ficou lá, ou com alguém da família. Vamos ter tolerância, né? Vamos ter paciência, né? E às vezes a gente não vai conseguir não, mas vamos fazer a nossa parte. Porque quando eu faço a minha parte, eu estou subindo um degrau na minha escala evolutiva. Né? Vamos fazer tudo o que a gente puder que acalme o nosso coração. Vamos agir igual a Jesus. Quando a gente tiver qualquer dúvida, a gente pensa assim, como é que Jesus faria? E com certeza a gente vai encontrar a melhor atitude, a melhor solução. Então fica aqui essa mensagem de Jesus, né?
vamos usá-la. Não precisa a mesa farta no Natal, não precisa, né, os presentes, precisa a união, precisa o amor, precisa a nossa consciência tranquila e estar em paz, tá bom? Então, obrigado por me ouvirem, desculpe aí o improviso, mas que Jesus esteja sempre em nossos corações. Para os nossos irmãos que nos ouvem online, a gente encerra aqui a primeira parte dos nossos trabalhos, desejando uma noite de paz, com a paz de Jesus. Bom, meus irmãos, agora a gente vai passar